Abram suas Bíblias comigo. Êxodo capítulo 3, verso 15. Deus também instruiu Moisés, dizendo: fale ao povo de Israel que Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, disse o Senhor. Agora vai, reúna os líderes de Israel e diga-lhes: Yahvé, o Deus dos seus antepassados, lhe apareceu, e ele diz: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios têm tratado mal a cada um de vocês. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los à terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jabuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor Deus de Israel veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Agora pula comigo até o capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Porém Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir, e se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão, Moisés? E ele respondeu: um cajado. A história que nós começamos a ler aqui, ela fala, Clebinho, de um tempo talvez o mais importante da nação de Israel, que é a libertação da escravidão do Egito. Por que Israel foi parar escravos no Egito? Gênesis capítulo 15 responde essa pergunta. Quando Abraão chega na terra de Canaã e encontra uma terra seca, pensando que encontraria uma terra farta, mas na verdade Deus o leva para abençoar a terra e não ser abençoado por ela. Então Abraão, ele chega na terra de Canaã, não encontrando em Canaã o que ele esperava encontrar, que era uma terra próspera, já que Deus tirou ele da casa do seu pai. A Bíblia diz que ele faz uma escolha, e essa escolha foi uma escolha errada. Foi a escolha de descer para o Egito, um lugar que Deus não mandou que ele fosse. E quando ele chega no Egito, ele já começa, quando você vai para o lugar que Deus não te manda, você já começa tudo errado. Ele já chega no Egito mentindo, você conhece a história, dizendo que Sarai era sua irmã e não era sua esposa. E dali em diante o negócio vai desembestando. É lá que ele conhece Agar, traz Agar como sua escrava, depois acaba gerando um filho com ela, permitido pela sua esposa, que se torna uma nação inimiga da nação de Israel. E depois que ele volta para Canaã, Deus aparece para ele. A Bíblia diz que em um ambiente tenebroso, Deus aparece para ele e Deus diz assim: Moisés, porque você desceu para o Egito e não deveria ter ido, em desobediência à minha palavra, ele diz: seus descendentes voltarão para aquela terra e ficarão escravos naquela terra por 400 anos. Está lá em Êxodo capítulo 15. Ele diz: por causa da sua desobediência, seus descendentes irão viver a consequência da sua escolha. Ele diz: mas eu vou libertá-los. Então a escravidão de Israel no Egito foi uma consequência das escolhas do pai da nação chamado Abraão. E eu falo isso sempre, e vou precisar repetir mais uma vez: cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas atitudes, porque o resultado, as consequências, Rogério, das nossas escolhas não falam apenas da nossa vida, mas podem falar dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. E no caso de Abraão, falou de mais de 4 gerações que foram escravizadas, que passaram pelo processo por conta de uma escolha errada que ele fez. Depois de 250 anos de escravidão, 400 anos na terra do Egito, a Bíblia diz que aquele povo começa a clamar ao Senhor. Em Êxodo 3:8, Deus diz: eis que eu ouvi o clamor do meu povo, e eu descerei para livrá-los. Lhes tirarei daquela terra de escravidão e os levarei a uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel. Esta é a promessa de Deus. Então Deus começa agora, Josué, a colocar o seu plano em prática. E como ele vai colocar este plano em prática? Ele vai levantar um homem que pudesse trazer a libertação da nação. Quem é esse homem? Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo daquela terra de escravidão, daquela terra de fome, daquela terra de sofrimento. E ele tinha a direção de Deus, ele tinha a instrução de Deus de conduzi-los à terra de Canaã, devolver a eles aquilo que já era deles por herança, porque já tinha sido dado a Abraão, e Abraão já tinha prosperado aquela terra. E assim a Bíblia diz que acontece. Porém, nós precisamos entender que desde o momento em que Deus faz uma promessa para aquele povo, até eles chegarem
preste atenção, na terra prometida, eles tiveram que viver um processo. Eu quero ser boca de Deus na vida de alguns, eu não posso dizer que vai ser de todos, porque seria uma utopia dizer que todo mundo em 2025 vai prosperar, porque eu não tenho essa direção de Deus para declarar. Que todo mundo em 2025 vai romper, que todo mundo em 2025 vai ficar rico, que todo mundo em 2025 vai ter vitória. Não tenho essa direção, até porque nem todo mundo é obediente o suficiente para isso ainda. Mas eu sei que tem muita gente aqui, que 2025 vai ser uma virada de chave na sua vida. 2025 vai ser um ano onde Deus vai manifestar o sobrenatural sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Agora, como? O objetivo da mensagem de hoje é falar como vamos viver o processo. Porque a conquista de um novo ciclo, de um novo tempo, está no processo. Qual é o problema da igreja de Cristo moderna? A igreja de Cristo moderna, número 1, querem coisas rápidas, é a geração fast food. Que se o McDonald's demorar 5 minutos para entregar o lanche, ele já faz uma reclamação lá na ouvidoria do cliente. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Se você ligar pelo WhatsApp, a sua ligação virtual, e a sua ligação demorar para completar, você está quase querendo quebrar o telefone ou processar o WhatsApp. É a geração das coisas rápidas. E nós precisamos entender, se queremos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não será no nosso tempo, será no tempo de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos entender, o processo de viver o novo ciclo é o que eu já falei, processual, vai ter fases, não vai ser mágico. Tem muita gente que está pensando, porque ele passar por uma campanha de 7 semanas, uma mágica vai acontecer. Deixa eu te falar que a mágica só acontece nos filmes da Disney, e não é verdade. E mágica é feitiçaria. Deus é um Deus processual. Ele vai trabalhar nos ciclos, ele vai trabalhar nas fases. Processual fala de tempo e fala de fases. Para que Israel pudesse chegar, desde o momento em que Deus faz a promessa, que iria tirá-los da escravidão, até eles entrarem na terra da conquista. Sabe quantos anos levou? 120. Não, pastor, 40, claro que não. Nós vamos entender hoje que não é 40. Quando Deus faz a promessa que ia tirá-los da terra de escravidão, então ele levanta Moisés. Moisés nasce. Faraó, entendendo, eu acredito por uma adivinhação maligna, que algo estava para acontecer, ele começa a perseguir os meninos. Ele começa a perseguir os meninos. Ele diz assim para as parteiras hebreias. As hebreias na verdade são os judeus, tá? Um sinônimo do povo judeu. Ele diz assim: Miriam, cada menino que nascer, matem quando eles nascerem. A Bíblia diz, Ademir, que quando as hebreias, as parteiras hebreias viram os meninos nasceram, elas temeram ao Senhor, Adenilson. Elas temeram ao Senhor, e por temerem ao Senhor, elas chegavam para os comandantes e diziam assim: as hebreias são diferentes das egípcias, quando nós chegamos lá elas já deram a luz, elas são rápidas. Faraó, entendendo que ele não conseguiria eliminar os meninos, e provavelmente aquele que iria libertar, pastor, ele tinha uma revelação sobre isso, eu não sei o que tinha, mas ele já estava perseguindo. Primeiro as parteiras, elas não mataram, então ele agora dá uma ordem. Ele fala para os seus destacamentos de soldados: visitem a terra dos escravos, e quando vocês virem uma hebreia dando luz, tomem os meninos, as meninas deixem viver, mas os meninos, porque eles são os sacerdotes, eles vão dar continuidade àquela família, os meninos joguem no rio Nilo. E aqueles soldados começam essa perseguição. Joquebede, mãe de Moisés, ela dá a luz, esconde o menino por 3 meses, não conseguindo escondê-lo por mais desse tempo. A Bíblia diz que ela coloca o menino num cesto de junco, solta nas águas do Nilo e fala: Deus, faça a sua vontade. Fala comigo, ela abriu mão. Tem coisa que você pode amar e gostar, mas talvez você vai precisar abrir mão e deixar Deus fazer do jeito dele. Abrir mão de um emprego, abrir mão de um negócio, abrir mão de um pequeno valor em dinheiro, para alguns pode ser fácil. Agora, abrir mão de um filho. Mas ela tinha 2 opções: ou ficava com ele em casa, e aquele menino ia ser partido ao meio pelos soldados egípcios, ou entregava na mão de Deus. E ela solta no cesto de junco no rio Nilo, e a Bíblia diz que Deus conduz, porque quando Deus quer fazer, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele conduz, você conhece a história, aquele cesto vai cair perto de onde a filha de Faraó e as suas donzelas estavam se banhando. Aquela menina busca aquele cesto, vê aquele menino, se engraça com ele,
E aquela princesa adota aquele menino. A irmã de Moisés, Miriam, que estava acompanhando de fora, se aproxima daquelas menininhas espertas, falantes, sabe? E ela chega perto assim, Patrícia, e fala assim: oi, você precisa de uma ama de leite para esse bebê? Ela falou: preciso. Ela falou: então vou trazer uma mulher. Traz a mãe do menino. E quando ela traz a mãe do menino, a princesa de Faraó, a filha de Faraó, contrata a mãe de Moisés para amamentá-lo e cuidar dele. Ei, quando Deus está no negócio, meu irmão, Ele levanta o inimigo para dar resultado, para gerar recurso para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. A mulher estava tentando esconder, agora aquele menino é criado com o dinheiro do cara que queria matá-lo. E Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que que Moisés, ele é criado dentro do palácio por 40 anos. 40 anos ele foi criado naquele palácio. Depois de 40 anos, a Bíblia diz que ele vai visitar a terra dos seus patrícios. Ele vai para o ambiente de escravidão, porque nós vamos entender que havia uma divisão. O território primário aqui era o território dos nobres de Faraó, seus nobres, seus ministros. E depois o lugar lá longe, a periferia onde os escravos hebreus ficavam. Um dia Moisés sai do palácio com 40 anos de idade, agora Ronaldo, e ele vai visitar a terra dos hebreus. E quando ele chega na terra dos hebreus, você conhece a história, ele vê um soldado chicoteando um dos seus parentes, que ele não tinha afinidade nenhuma. O coração dele fica dilacerado com aquilo, a justiça própria grita, e ele parte para cima daquele soldado. Ele era treinado nas artes bélicas dos egípcios, provavelmente ele era bem capacitado dentro do processo da força física e de uma luta, e ele acaba matando aquele soldado, esconde o soldado na areia. No outro dia ele volta para aquele território. Por que ele está voltando daquele território, Rita? Porque agora Deus estava transicionando ele, Deus estava tirando ele daquele lugar, Deus estava tirando ele da sua zona de conforto. E ele volta para o segundo dia, agora vê 2 hebreus lutando, e ele tenta apartar aquela briga dos 2 hebreus, dizendo: vocês são do mesmo povo, por que lutar? E um então olha para Moisés e diz assim: o que você vai fazer? Vai nos matar como você fez com o egípcio ontem? Ele entende, fala, ficaram sabendo, e de fato o faraó ficou sabendo, e agora ele é condenado pela lei egípcia à morte, então ele tem que fugir. Com 40 anos de idade, ele vai para o deserto de Midian, encontra moças à beira de um poço, dando água para os seus animais, homens maus querendo oprimi-las, ele as defende, elas trazem para casa, apresentam ao pai, o nome dele é Jetro. E para resumir a história, uma daquelas moças, Moisés se apaixona, casa com ela, o nome dela é Zípora, e agora Moisés se torna pastor de ovelhas. De príncipe ele vira pastor de ovelhas. Agora ele vai para o campo, cheiro de esterco de ovelha. E não era assim, pastorear e deixar elas comendo a grama do lado de casa, era um rebanho enorme. Ele tinha que sair e procurar nos lugares ermos, falando de deserto, ele tinha que procurar pasto para aquelas ovelhas. E quanto tempo ele fica pastoreando as ovelhas de Jetro? Você lembra quanto tempo? Não lembra? 40 anos. Quantos anos ele viveu no Egito? Quantos anos ele ficou com Jetro? Quantos anos nós temos no total aqui? 80. Com 80 anos de idade, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Quando nós pensamos que está na hora de descansar, é a hora que Deus está nos ativando. Ninguém aqui está velho o suficiente para não viver o propósito de Deus. Com 80, ele vai a primeira vez diante de Faraó e diz assim: Deus manda dizer, liberta o meu povo. Tem muita gente que tem caldo aqui ainda, viu? Ainda tem caldo. Esquece esse negócio da aposentadoria ministerial. Quando eles saem do Egito, até ele não entra, mas até a nação de Israel entrar na terra da promessa, Tiago, quanto tempo eles ficaram no deserto? Depois do Mar Vermelho? Quanto tempo? 40 com 40? 80 com 40? 120 anos. Ei, não estou dizendo que você vai demorar tudo isso, tá? Não desanima não. Mas Deus quer ativar algo novo na sua vida. Você pode dizer um amém? Amém. Esteja disposto a viver o processo. A primeira lição que eu aprendo com a história e com a jornada de Moisés: para viver algo novo de Deus, para ser quem Deus o chamou para ser, para viver os planos de Deus. Se você gosta de anotar, anota aí no seu resumo. Primeira coisa: Deus, antes de manifestar a realização da promessa, Ele vai te capacitar para isso. Você pode dizer amém?
Ele tem que te capacitar para isso, porque se nós não formos capacitados por Deus, nós vamos nos dar mal. 40 anos que Moisés fica na terra dos egípcios, fica no território dos egípcios. Qual era o propósito? Prepará-lo na cultura do povo que ele iria desafiar e confrontar depois. Tudo que Deus fez foi planejado. Não teve um incidente, Deus olhou do céu e falou: ai eu mesmo. Porque a gente fala: ai meu Deus, ele é Deus, então ele vai falar o quê? Ele falou: ai eu mesmo. Deu ruim. Faraó vai matar Moisés. Anjo resolve, leva o menino para a princesa. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Não. Ele não foi pego de surpresa. Tudo estava no seu propósito. Esses 40 anos no palácio de Faraó era o propósito de Deus preparar Moisés na cultura dos egípcios, na arte da guerra dos egípcios. Eles eram o povo mais poderoso daquele território. Ele foi preparado na crença dos egípcios, na lei dos egípcios, porque quando ele voltou depois de 80 anos, não tinha como o Faraó dizer assim: não, mas a nossa lei não permite. Ele falou: não, eu conheço a lei. Não, mas é que a nossa cultura, eu conheço a cultura. Ele foi capacitado e preparado. Entenda, o tempo que eu e você estamos achando que está demorando, Rafael, na verdade é o tempo que eu e você precisamos para sermos capacitados para aquilo que Deus deseja fazer em nós. Não existe essa, Deus está demorando, não está. É um ditado mentiroso aquele que diz que Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda, Ele age no tempo certo. E se não aconteceu na sua vida, é porque você não estava preparado para viver, não estava capacitado para viver o que você gostaria de viver. Tem tempo. Eu falei que você não vai demorar 120 anos, mas precisa entender que esse tempo é o tempo da capacitação. Primeiro o Egito, 40 anos. Depois do Egito, Deus leva Moisés para onde? Para o deserto de Midian. E entre ele chegar na casa de Jetro, Everson, e ele encontrar a sarça que queimava, mas não consumia, o arbusto que pegava fogo, mas ele não consumia, Tiara, foram mais 40 anos. Ele está preparado agora com todo o conforto do Egito, com toda a educação do Egito, com toda a habilidade de guerra do Egito. E agora Deus fala: agora eu vou levá-lo para o tempo de capacitação de ovelha. Porque se ele vai liderar, ele tem que saber liderar. Dá a ele agora, tira dele a espada da mão da sua mão dos egípcios e coloca na sua mão um bordão de pastor, uma vara comprida, na ponta uma volta, quase como se fosse um ponto de interrogação. E aquela vara tinha o objetivo dele olhar o caminho que ele estava trilhando. A vara vai na frente para saber onde ele estava pisando. A vara tinha o objetivo de afastar os predadores contra o rebanho, ou seja, a proteção do seu rebanho. A vara, com aquela volta lá na ponta, pegaria a ovelha que estivesse no despenhadeiro quase caindo e trazendo de volta. A ovelha errante, ele iria buscar. E agora ele vai transicionando. E por que ele demora 40 anos, Wesley? Porque esse era o tempo para que ele viesse ser preparado para liderar o povo de Israel como ovelhas. Deus agora tira ele de comandante, tira ele de nobre e coloca ele como líder. Liderar pessoas não é fácil. Moisés ficou 80 anos sendo preparado, 40 anos capacitado como pastor de ovelhas para pastorear o rebanho de Deus. E meu irmão, eu imagino quantas vezes Moisés ele pensou: o povo é ruim, o povo é ruim. Porque aquele povo pegou pedra para apedrejar Moisés umas 4 vezes, murmuravam todos os dias. E a paciência que aquele homem tinha, naquele episódio que eles começam a murmurar contra Deus lá em Cades Barneia, Deus chama Moisés no canto e fala assim: Moisés, olha o negócio. Deus perdeu a paciência com o povo. Deus falou assim para Moisés, na linguagem de hoje, se a gente fosse escrever, né, a nova versão linguagem maloqueiro, não vai existir. Deus falou assim: eu estou por aqui com eles, Moisés, acabou minha paciência. Olha, parou. Eu vou matar todo mundo e vou começar a nação por você e para sua família. Eu cansei, Moisés. Deus cansou. E Moisés fez o quê? Não, Deus tenha misericórdia. O que o povo do deserto vai dizer se o Senhor matar eles? Aí Moisés usa Deus contra o próprio Deus. Eita! Ele falou: o que eles vão pensar do Senhor? Não tenha misericórdia.
Meu irmão, se sou eu falava, mata Deus, eu vou ficar vivo? Não, mata todo mundo, Jesus. Pode passar passa o cerol mesmo com força. Que isso, pastor? Gente, os caras queriam apedrejar ele. Flávio Joséfo diz que quando os 10 espias vieram e infamaram a terra, a Bíblia diz que o povo egípcio começou a murmurar, os gritos, os uivos do choro daquele povo se ouvia em quilômetros. E eles começaram a tomar pedras e diziam assim: Moisés, por que não nos deixou morrer no Egito? E a Bíblia diz que Moisés e Arão, a Bíblia diz que Moisés e Arão se prostraram. Flávio Joséfo, historiador judeu, diz que eles na verdade não só se prostraram, eles colocaram o rosto no pó. E às vezes quando lemos a passagem pensamos que eles estão clamando por misericórdia para sobreviverem. Não. Flávio Joséfo diz, Rodrigo, que quando eles colocaram o rosto no pó, ele estava dizendo assim: Deus, tem misericórdia desse povo, não mata eles porque eles estão tentando fazer isso. O cara estava sendo quase apedrejado e estava clamando por misericórdia. Quem iria apedrejá-lo? Fala para mim que esse não é o coração de Jesus? Sim ou não? Sim. Se fosse eu e você, falava: Deus, começa o raio naquele, Deus. Aquele é que ele está brigando, mas só um, Jesus. Manda assim um raio, só um raiozinho só. Derruba uns 10 que os outros recuam. Gente, Moisés tinha um coração fora do comum. Preparação. A primeira fase para vivermos grandes coisas em 2025 é estarmos preparados para as grandes coisas de 2025. Quem está aí, diga amém. Amém. Talvez o que você sofreu em 2024, talvez as tempestades que você passou em 2023, talvez as lutas que se levantaram no seu caminho em 2022, tinham apenas um objetivo, Mateus: prepará-lo. E você estava dizendo: eu não aguento mais. Deus disse: calma que eu estou te preparando, procure te apresentar aprovado. Então vamos ser provados. 2025 para ser o ano da conquista, 2025 para ser o ano da expansão. Eu e você precisamos estar preparados. Por que é importante a capacitação? Porque se você não estiver preparado, você vai colocar os pés pelas mãos. Capacitação é a primeira fase. A segunda fase deste processo: todo o plano de Deus bem elaborado para ser executado vai precisar de tempo. Tem que ter tempo. Já comecei falando sobre isso. Quanto tempo desde que Deus prometeu até eles entrarem na terra da promessa? 120 anos. Quanto tempo levou para José do Egito se tornar governador do Egito conforme Deus prometeu? 13 anos. Quanto tempo levou para que os irmãos de José do Egito viessem prostrar diante dele, como Deus mostrou nos seus sonhos, nas suas visões? 13 anos para ele chegar como governador. 7 anos de prosperidade, são 20. Mais 2 anos até a terra chegar no território de Jacó, e eles descerem para comprar comida. Por que você acha que vai acontecer amanhã? Tem gente, meu irmão, que passa por um projeto como esse aqui, um culto como esse aqui, ele é empolgado, ele acha que amanhã ele vai acordar dormindo plebeu e acordando príncipe. Isso eu já falei, é só na Disney. É só na Disney que o cara dorme pobre e acorda rico. Se você quer viver algo de Deus, esteja preparado para o tempo. Davi, desde o momento que ele foi ungido rei até ele assumir o reino de Israel, quanto foram? De perseguição de Saul, 17 anos. Para assumir todo o território de Israel, dos 17 que ele foi perseguido, no mínimo mais 3 para ser rei em Hebrom. E todo Israel foram 20 e poucos anos, 21 anos. Jesus quando nasceu, foi dada uma promessa para Maria, e depois foi estendida essa promessa para José, dizendo: aquele que eu estou colocando dentro do seu ventre, este é o Messias, este é o escolhido, o Emanuel. Deu o nome dele de Jesus, porque ele será o Cristo. Do dia que Jesus nasceu até ele começar seu ministério, quanto tempo levou? 30 anos. Agora, se Jesus esperou 30 anos para ele começar a exercer seu ministério, por que você quer que as coisas aconteçam em 30 dias? Eita Jesus, leva tempo. Se Jesus esperou o tempo, por que nós somos tão ansiosos? Por que somos tão afoitos? Por que queremos atravessar o tempo? E depois que Jesus começou o seu ministério, para ele poder concluir o plano de redenção do Pai para a humanidade, foram mais 3 anos de ministério, e acabou onde? Na cruz. O plano perfeito de Deus era seu filho morrendo na cruz. Você está preparado para o tempo? O tempo é o agente de Deus para nos capacitar, nos preparar, para ativar a nossa fé, para mover o sobrenatural. Tempo. Terceira lição que a história de Moisés nos traz: se eu e você queremos viver de fato o que Deus tem para nós em 2025, saia da sua zona de conforto.
Saia da sua zona de conforto. O que é isso? Tem gente que ele está acostumado a viver só aquilo e ele não quer viver o mais. Está acostumado. Para que eu vou pagar um preço maior? E ele fica lá. José do Egito, ele se acostumou com a casa de Potifar. Mas a promessa de Deus é que ele fosse gestor da casa de Potifar? Não. A promessa de Deus é que ele fosse governador do Egito. Só que ele se acostumou tanto com aquele lugar de conforto que ele já não estava procurando mais um propósito. Por que a mulher de Potifar se engraça com ele? Depois mente que ele tentou violá-la. E ele é lançado na prisão, porque ele estava na zona de conforto, ele estava sendo expulso da sua zona de conforto. Tem portas que estão fechando na sua vida profissional, tem portas que estão fechando nos seus negócios, tem portas que estão fechando para você. E você fala assim, por quê? Deus fala, porque você está muito acostumado com o seu conforto. Este não é o lugar que eu tenho para você. Aqui só fazia parte do processo. Saia da zona de conforto, saia daquilo que te deixa acostumado. Deus está nos provocando a vivermos algo maior, e os nossos olhos precisam estar naquilo que é maior de Deus para nós. Tem coisas que nós estamos olhando e falando, não sei por que isso está acontecendo. Estava tão bom nessa empresa, estava tão bom nesse emprego, e de repente Deus fala assim, mas acabou, vamos para a próxima fase. Não se acomode. Acomodação é inimigo do sucesso. A última lição desse texto, se você puder, vai comigo em Êxodo capítulo 4, verso 1. Para que você seja quem Deus te chamou para ser, e Ele fazer na sua vida o que você gostaria que Ele fizesse. A quarta lição está aqui no texto. Moisés falou a Deus, e se não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu, então Deus o perguntou, o que você tem na mão? Quer romper? Comece pelo que você tem na sua mão. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou fazer a obra de Deus, mas assim, quando eu receber os 9 dons espirituais, aí eu vou. No mínimo assim, quando Deus começar a curar através da minha vida, assim, curar uns 3, assim, pelo menos um paralítico levantado, aí eu vou. Você não tem que esperar coisas mirabolantes, sobrenaturais acontecerem. Começa com o que você tem na mão. Quem que Elias tinha na mão? Um manto. Ele só tinha um manto. O que o Davi tinha na mão? Uma, que hoje seria um estilingue para nós, uma funda e 3 pedrinhas. Quem está me entendendo, diga amém. O que Sansão tinha na mão? Uma queixada de jumento. Deus usou esses homens com aquilo que eles tinham em suas mãos. Não, porque quando eu tiver assim o dom de profecias, meu irmão, começa com o que você tem. Não é assim, quando eu tiver assim autoridade no mundo espiritual, que eu colocar a mão num endemoniado e o demônio for embora. Começa com o que você tem. Deus já deu tudo o que você precisa. Quem pode dizer amém por isso? Pastor, o que eu tenho à mão? A sua habilidade, aquilo que Deus colocou em você. Deus vai começar a mover na sua vida com aquilo que já está na sua mão. Para alguns é a sua formação, para outros é a sua capacidade profissional, mas vai começar por aquilo que você tem na sua mão. Meu irmão, olha para mim, deixa eu te perguntar, você acha que hoje as escolas não precisam de professores cristãos para trazerem a verdade de Deus e da transformação de Deus para as crianças, sim ou não? E quantos pedagogos ou professores nós temos nessa igreja? Não precisa levantar a mão. Você acha que as pessoas que pegam um Uber hoje, elas não estão desesperadas? E quantos entram num carro de Uber com um pensamento suicida, ou pensamento de jogar tudo fora? E talvez o que você está fazendo é dirigir um carro de Uber, e a pessoa entra e fala, tudo acabou para mim, e Deus levanta você como uma voz de transformação naquela vida. Isso é aquilo que você tem na sua mão. Quem está me entendendo, diga amém. Começa pelo que você tem. Não adianta você querer o que você não tem, se você não usa o que você tem. Começa a usar o que você tem. Quantas vezes você para o seu dia para falar do amor de Deus para uma pessoa, para abençoar uma vida? Lance a sua semente, porque uma hora Deus vai te usar para transformar uma vida com essa semente. Amém, queridos?